No dia 29, a gente teve aula de movimento também pela manhã. A aula de movimento, ela ia fazer com que a gente tivesse aquela questão do movimento corporal e tal, mas ao mesmo tempo ia fazer com que a gente se conectasse um pouco com alongamento, com relaxamento. Então tudo que envolvesse mais assim uma questão de consciência de corpo. Na primeira aula, a gente estava no colchonete e nos primeiros 10 minutos assim a gente só relaxava, ficava deitado ali um pouquinho com nossos pensamentos. E aí a professora também explicou algumas questões de como seria o nosso curso, né, nosso primeiro termo. No primeiro termo de movimento, a gente ia ter duas provas. Uma que seria um alongamento, que na verdade é alongamento barra aquecimento. Ia dar mais ou menos 30 minutos. Durante as primeiras 6 aulas, a gente ia aprender, ia fazer bonitinho junto com a professora. Na sétima aula, a gente ia fazer uma prova. A gente ia fazer sozinho. E isso que ia sendo avaliado, se a gente estava consciente do que a gente estava fazendo, se a gente estava conseguindo alongar direito, se a gente decorou a ordem, se a gente conseguiu memorizar cada tipo de exercícios bonitinho. E a segunda prova seria já na última aula, que seria, na verdade, a gente incorporar um elemento e fazer uma apresentação dele. Eram 2 minutos, a gente ia ter que fazer uma construção de sair de 100% humano para 100% elemento e depois voltar de 100% elemento para 100% humano. E aí o que essa mudança, essa transformação alterou no meu personagem no final da apresentação? Isso ia ser avaliado também. Então nesse primeiro tema a gente aprendeu muito sobre elementos: água, fogo, terra e ar. A gente ia escolher um desses e aí com isso a gente ia construir uma apresentaçãozinha de 2 minutos, um personagem que tivesse a ver, mas nós aprendemos outras coisas também. E nessa aula, a professora explicou que em todas as aulas a gente ia fazer um check-in quando começasse a aula, ia ter a chamada e aí a gente ia fazer um check-in. O check-in seria cabeça, que é mente, corpo e coração. Então, em toda aula ela perguntava: vamos lá, gente, falem aí como é que tá a mente de vocês, o coração e o corpo. E aí você falava: hoje eu tô cansado, meu coração tá um pouco apertado, minha mente tá cansada. No outro dia você ia falar tipo assim: hoje eu tô mais desperto, meu corpo tá bom. Enfim, a gente ia fazendo isso todas as aulas. Pra quê? Pra gente ter consciência do corpo, do que a gente tá sentindo, da gente mesmo. O ideal nesse exercício é você ser verdadeiro. Não pra você compartilhar o que você quisesse com as pessoas, mas pra você ter consciência e até as pessoas poderem entender como é que ia ser o seu ritmo naquele dia, pra gente dar um espaço para a pessoa que precisasse também. E nessa aula a gente aprendeu 3 tipos de relaxamento. O primeiro deitava no solo, naquele tapetinho, escaneava o corpo, respirando fundo, sabendo onde estava tensionado, aonde tinha dor, o que estava relaxado, o meu corpo tocando no chão. Então assim, era um relaxamento de consciência para você estar sabendo o que estava no seu corpo, o que estava doendo, o que não estava doendo. O segundo era tensionar cada parte do corpo e ir relaxando. Tensionava a panturrilha, a perna e relaxava ela. O abdômen e relaxava. As costas e relaxava. O braço e relaxava. E depois que acabasse tudo, você ia retensionar o corpo todo, segurar uns 2, 3 segundos e relaxar de uma vez, soltando o ar e ficando deitado ali durante uns 30 segundos, 1 minuto, para você sentir o seu corpo realmente se entregando assim ao relaxamento. E o último era deitado, relaxado, e a gente ia concentrando na respiração, fazendo contagens. Então eu fazia uma contagem, aí eu respirava 2 vezes, 2 contagens, 3 vezes, 3 contagens. É para você também manter uma concentração na sua respiração, acalmar o batimento cardíaco. Depois do relaxamento, a professora quis jogar 2 jogos com a gente. E aí era um grupo grande, então era aquele jogo do Zip, Zap, Boing, que é o Zip que você vai passando para quem está do seu lado, o Zap você passa para uma pessoa que não está do seu lado, e o Boing você rejeita o que te passaram e meio que retorna para a pessoa. É um jogo de concentração e ritmo. Então no começo é devagar até a pessoa pegar o jogo e depois é rápido. E aí quem fosse errando depois ia saindo e chegava, sei lá, 2, 3 pessoas como campeãs. O segundo jogo é um jogo mais complicado, é um jogo bem complexo de explicar, mas eu vou tentar. Ficava numa roda menor, não podia ser uma roda grande. Eu apontava para uma pessoa, essa pessoa apontava para outra pessoa, que ficava isso até completar todo mundo apontando para alguém. E na primeira rodada, quando a pessoa me apontava, que me apontou, eu apontava para outra, aí essa pessoa tinha que apontar e seguir uma ordem. A gente fazia esse padrão, como se fosse uma sinapse. Depois que a gente pegou esse ritmo, a gente adicionava mais um elemento. Então era o, sei lá, nome de animal. Então eu apontava para uma pessoa, mas agora o animal ia para uma outra pessoa. Então eu falava cachorro, aí essa pessoa ia falar gato, a outra ia falar elefante, e assim a gente ia criando uma outra conexão, um outro padrão. Então eram pessoas diferentes e a gente tinha que estar atento a quem ia me apontar para eu apontar para a pessoa, para seguir esse padrão, e quem ia falar o animal para mim, para eu falar o animal para outra pessoa e seguir nesse padrão. Pegou esses 2 jeitos, concentrou, adicionava um terceiro elemento, que aí pode ser qualquer coisa, pode ser cor, pode ser nome de carro, nome de cidade. E você vai criando padrões novos que é para você fazer essa concentração. O jogo é difícil, depois do quarto ali fica muito, muito complicado mesmo, que são 4 atenções ao mesmo tempo, as pessoas se perdem, a gente esquece, e é um jogo muito bom e muito difícil. Nessa aula a gente também aprendeu o que seria o sistema simpático e parasimpático para o nosso corpo. E aí o simpático, ele é aquele sistema de alerta, né? Que é o fugir ou lutar.
que eles chamam lá de fight or flight. E aí é uma pressão sanguínea alta, frequência cardíaca alta, uma respiração mais elevada, é uma consciência muito forte ali, então você está sempre preparado para alguma coisa. Já o parasimpático é o contrário, é o relaxamento, uma frequência cardíaca menor, uma respiração mais amena, então você já está mais suave, você não está em perigo, você já está seguro. E isso é importante para a gente entender que cada cena, cada momento ali vai depender de um dos nossos sistemas. E a aula de movimento, a professora sempre frisava muito sobre as questões do movimento, nossos olhos, nosso corpo, nossa respiração. E aí em vários filmes as pessoas não falam muito, elas mostram mais. Então, que é uma cena às vezes muito importante, em vez de você explicar, você sente, você mostra pela sua atenção, pelo seu olhar, pelo como você está respirando, se você está tremendo ou não está tremendo, mas tem que estar sentindo aquela energia, que aí vem do sistema simpático ou do parasimpático, a depender da cena que você está fazendo, e você vai mostrar com o seu corpo, com os seus movimentos, com a sua voz, o que está acontecendo naquele momento. É um elemento a mais na sua atuação. E aí, falando de movimento, a gente fala muito de corpo, né? Então a gente movimenta muito, nosso corpo diz muito sobre a gente. E é importante a gente ter a noção de que as nossas informações por impulso é muito importante. Então a gente treinar o impulso, a gente conversa, eu gesticulo muito, então às vezes meu personagem que gesticula muito eu posso usar isso. Se ele não gesticula, eu preciso trazer o impulso dele para um impulso mais quieto e entender como é que é o impulso de cada um. É mais no olhar, é na sobrancelha, é no movimento de corpo, é apontar primeiro. Então assim, tudo isso é vem do impulso e é quando você está consciente, presente naquele momento, naquela atuação. E é sempre bom lembrar para todo ator, toda atriz, todo mundo, mas numa questão de atuação, que o ridículo, o bobinho é sempre bom, ser estranho é bom. É daquele momento que a gente está se apropriando mesmo, aquele momento seguro da gente ser o que a gente quiser ser, da gente ser aquela criança que acredita ser um super-herói, uma princesa, como ninguém. E aí a professora nos deu dica de como relaxar para a gente conseguir tentar se acalmar, estar mais presente, ficar em cena. Então é meditação, respiração, emitir sons é muito bom, porque a gente, com instinto, a gente solta som. Quando eu bato o dedinho na quina da cama, assim, a gente emite um som, a gente grita, a gente fala um palavrão. Então, por impulso, por instinto, liberar tensão é fazer barulho. Então, tem uma técnica que, de uma professora chamada Thaís Mansano que ela faz, que você bate no peito, eu não vou fazer por causa do microfone, mas você bate no peito, de leves, assim, para você ir soltando e fazendo esse barulho. Você vai soltando e concentrando da onde vem a tensão, do pescoço, da lombar, você vai soltando isso dentro de você. Outra coisa que ajuda também são visualizações, de você visualizar num lugar seguro, a natureza, um lugar verde. O verde traz uma calma muito grande para o ser humano, o azul também. Então, assim, visualizar uma cachoeira, enfim, um lugar muito bom, muito calmo, o vento em você, o sol. E aí, tato também. Às vezes a gente tem ansioso, a gente precisa estar presente, a gente toca nas coisas, a gente sente cheiros, a sensação do que está acontecendo, um som. Isso tudo é para voltar para o nosso presente, para a gente conseguir controlar, não estar nem no futuro nem no passado, preocupado com algumas coisas, a gente está ali naquele momento. E ao mesmo tempo, ela explicou pra gente a forma da gente ficar um pouco mais energético, né? Então, assim, alongamento, aqueles pulinhos que fazem dançar, mexer o corpo, assim, a gente vai acordando, a gente vai fazendo esses pulinhos assim, a gente vai mexendo a perna, a gente vai fazendo polichinelo, enfim, tudo que acorde o seu corpo faz com que você crie uma energia, já um batimento aumenta, então sua atenção já começa a aumentar também, a frequência cardíaca e a pressão sanguínea, elas dão uma elevada, e aí vai para aquele momento do simpático, né? Do sistema simpático, pra gente estar alerta e conseguir fazer o que a gente tem que ser feito.